liberado após reviver e ressuscitar da morte. Eu sou o anjo da igreja de Esmirna, na igreja do Presídio. A paz do Senhor, querida igreja de Deus, e toda a igreja do Presídio, a igreja de Esmirna. Sejam todos bem-vindos ao ministério da igreja de casa. Eu sou o Paulo. Nós estamos aqui em frente ao cemitério e na palavra de Deus de hoje nós falaremos sobre ressuscitar após a morte, ressuscitar e reviver da morte na igreja do Presídio, que é na igreja de Esmirna. Em Apocalipse capítulo 2, do 8 ao 11, a palavra do Senhor diz ao anjo da igreja de Esmirna, da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Ao que vencer, a quem vencer não receberá o dano da segunda morte, meus queridos. Então, meus queridos, lá no presídio, na igreja do presídio, o anjo da igreja, o vencedor, é alguém que ressuscitou após a morte, reviveu após a morte. Em Cristo, nós somos batizados. Eu, Paulo, sou batizado, né? Lá na igreja do presídio, eu ressuscitei, revivi após a morte. E assim eu sou um liberado que ressuscitou lá na igreja do presídio, que é na igreja de Esmirna. Em Jesus Cristo, digo a verdade, não minto. Essa morte foi no batismo de Jesus Cristo, no qual estamos sepultados com Ele no batismo e também ressuscitados. No batismo nós estamos ressuscitados em Cristo e também, né, com Ele nós revivemos. Para quem for um prisioneiro de Jesus Cristo, meus queridos, liberado após reviver e ressuscitar após a morte, lá na prisão. Eu, Paulo, sou o anjo da igreja de Esmirna. E também sobre a igreja no qual o Senhor virá como um ladrão, né? Eu guardei essas coisas aí, né? Situação de ser preso, né? Na igreja de Sardes, eu não tenho o meu nome riscado, não. O vencedor não terá o seu nome riscado no livro da vida, né? Eu tenho o meu nome confessado diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e diante dos seus anjos, né? Conforme a palavra do Senhor diz ao anjo da igreja de Sardes, no qual o Senhor virá como um ladrão, né? Então, lá no presídio, eu, Paulo, ressuscitei, fui liberado após reviver após a morte, né? Sou batizado lá na igreja do presídio, que é na igreja de Esmirna. Nós agradecemos à igreja de Deus esse minuto com a palavra de Deus falando sobre ressuscitar após a morte lá no presídio, meus queridos, lá na prisão, né? Em Cristo eu digo a verdade, não minto, né? Nós fomos mortos em Cristo e ressuscitamos, né? Revivemos em Jesus Cristo após ser batizado, né? Lá na igreja do presídio, o vencedor não receberá o dano da segunda morte. O Senhor diz também ao anjo da igreja de Esmirna, que é o anjo da igreja do presídio: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em Apocalipse capítulo 2, do 8 ao 11, né? Nós agradecemos à igreja de Deus, que Deus abençoe a todas as igrejas também dos presídios, né? Todos os prisioneiros de Jesus Cristo, lá na igreja de Esmirna, lá na igreja do presídio, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? Pregando, né? Nós fomos sepultados em Cristo, né? Mortos no batismo, mas ressuscitamos, revivemos, né? E o vencedor lá na igreja de Esmirna não receberá o dano da segunda morte, isto é, não terá que morrer pela segunda vez, né? Que Deus abençoe a todos os prisioneiros de Jesus Cristo, né? Em Cristo nosso Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, né? E lá também na igreja de Sardes, guardou essas coisas aí, né? Lá na igreja de Sardes, no qual o Senhor virá como ladrão, né? Eu guardei essas coisas aí, eu sou, né, um vencedor em Cristo Jesus, né? Que fui liberado após reviver, após a morte, batizados em Jesus Cristo, né? Conforme Romanos capítulo 6, do 1 ao 11. Nós fomos mortos em Cristo, mas com Ele ressuscitamos. A paz do Senhor.